Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrado. Hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Ceará, que era um confronto direto, aquele famoso jogo de 6 pontos, e terminou empatado em 1-1. Os dois times estão colados na tabela, né? O São Paulo em 13º com 31 pontos em 26 jogos, o Ceará com 30 pontos em 14º em 24 jogos. Tem 2 jogos a menos que o São Paulo, até é algo que é ruim para o São Paulo, né? Porque o São Paulo pode ser ultrapassado facilmente pelo Ceará. Então é ruim. O São Paulo também tem um jogo a mais que o Bahia, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que o São Paulo tem 4 pontos a mais que o Bahia, né? E um jogo a mais. Então o Bahia pode se aproximar do São Paulo. O Santos também tem um jogo a menos que o São Paulo. O Santos está em 16º neste momento. E o Juventude em 15º, mas o Juventude tem o mesmo tanto de jogos. Bom, e a cada momento que passa, fica mais evidente que o campeonato do São Paulo é brigar mesmo contra o rebaixamento. E aquele torcedor que ainda acredita que vai dar para brigar por Libertadores, vai dar para chegar lá, ele já tem que se tocar de que não é mais o campeonato do São Paulo neste ano. O campeonato do São Paulo é permanecer na Série A, porque caso caia, vão ter consequências terríveis, principalmente como a perda de cota de televisão, né? Vai abaixar demais o valor e isso daí prejudica demais os clubes, né? E faz com que os grandes clubes entrem em crises financeiras. E o São Paulo tá colocando muitos pagamentos pro ano que vem, né? Isso, se caísse, ia ser o pior cenário possível, porque além de ter a dívida, tem o pagamento, por exemplo, do Rigoni, do Orejuela, além dos salários caros que tem no elenco, porque o teto salarial da Série B é muito mais baixo. E daí seria algo surreal nas contas do São Paulo. Bom, vamos começar aqui pela escalação e daí eu já vou falar sobre os mecanismos da equipe, né? Que o Rogério Ceni, claro que não é que ele treinou o time e já fez o time mudar totalmente, porque ele acaba não tendo tempo, né? Ele chegou na noite do outro dia, deu um treino, deu outro de manhã que ele citou a bola parada, e já vou falar que teve uma mudança na bola parada também. E foi tudo mais na base da conversa, né? Não teve como ele realmente ajustar taticamente tudo. Mas ok, vamos lá. Começando com o Volpi no gol, o Volpi foi importante novamente, o Volpi ajudando o São Paulo a segurar o empate, que é o 6º empate seguido de São Paulo, né? A primeira vez que acontece isso na história, e o Volpi foi importante em muitos desses empates, como contra o América, contra o Atlético Mineiro, contra o Santos também, porque além do mesmo que o São Paulo tenha criado muito contra o Santos, muito também não, pode ser um exagero muito, mas tenha criado bem contra o Santos e poderia ter ganho o jogo, jogou melhor. O São Paulo teve um lance ali no finalzinho que o Felipe Jonathan dá um chute com o Volpi muito importante, contra o Goiabal o Volpi foi importante, então, né, o Volpi vem sendo importante para o São Paulo pelo menos conseguir somar um ponto nesses últimos jogos. Daí pela lateral direito o Orejuela, que vai bem mal, né? Ele toma muitas bolas nas costas, não consegue contribuir tanto ofensivamente, chega bastante lá na frente, e daí eu vou falar aqui já ele e o Reinaldo lá pela esquerda no lugar do Wellington, e os dois dão bastante amplitude pro time, eles abrem bastante, né? E chegam bastante ao fundo, dão profundidade ao time, porque o Sara e o Igor Gomes estão jogando mais pelo meio, eles acabam entrando mais, afunilando mais, e daí abrindo espaço para os laterais chegarem ao fundo e cruzar a bola ou mesmo finalizar, como ela teve a oportunidade. E aí eu já falo que talvez seria bem interessante o Wellington no lugar do Reinaldo, porque o Wellington oferece mais profundidade do que o Reinaldo e tem mais velocidade do que o Reinaldo também para recompor, porque o São Paulo ficou bem exposto e eu vou falar sobre isso. Daí a dupla de zaga Miranda e Léo, o Miranda tem um jogo abaixo até, o Miranda tem que dar uma corrigida na proteção de bola dele, porque é a segunda vez que acontece um lance polêmico com essa proteção de bola, que ele acaba abrindo na altura da cabeça do adversário, e daí o juiz pode acabar querendo expulsar ele por considerar uma cotovelada, né? Dessa vez foi só um amarelo. Daí na frente da defesa, a defesa fica meio exposta, né? Isso é um dos motivos de levar contra-ataque até. Só o Lisieiro ali jogando como primeiro volante. Um mecanismo ali do Lisieiro que não acontecia sempre, mas acontecia às vezes. Ele entrar no meio da zaga para ajudar na saída de bola, né? O São Paulo consegue sair bem nos momentos que o Ceará aperta um pouco ali. Consegue sair bem. E isso daí acontecia de vez em quando o Crespo queria espaçar a equipe, né? E fazer com que o adversário se espaçasse também para encontrar espaços para o São Paulo conseguir sair pelo meio. Ok, agora vamos um pouco mais ali pra frente. Sara e Igor Gomes, os dois foram muito bem, entrando mais ali pelo meio, né? Porque o São Paulo joga ali com o meio num losango, com os dois mais por dentro. Eles conseguiram jogar muito bem, os dois, eu gostei bastante da atuação dos dois.
O Sara, inclusive, criou uma chance bem clara pro Luciano, né? E o Luciano acaba perdendo, o Luciano não foi tão bem hoje. E os dois foram bem. O Igor Gomes, no começo do jogo, acerta uma bola na trave, faz o Richard trabalhar. E... ok. Agora o Benítez lá na frente, um pouco mais à frente, ele como meio armador, né? Eu gostei da atuação do Benítez, claro, não foi o que muita gente acha que vai acontecer todo o jogo, que é dar 2 assistências, fazer um gol. Foi uma atuação boa, principalmente em comparação ao que vinha sendo antes, que ele não vinha jogando bem, não vinha jogando regularmente também. Foi uma atuação boa. Acredito que ele vai acabar sendo titular agora com o Rogério Ceni e vai tirar um pouco do espaço do Nestor do time, né? O Nestor que vinha jogando muito bem quando tinha que jogar de meio armador, mas nesses últimos jogos com o Crespo ele vinha jogando como segundo volante, né? O Benítez, ele também voltava bastante ali para buscar a bola e ajudar na construção do time, né? E caía mais pelo lado esquerdo para tabelar com o Reinaldo, tudo, né? E é interessante uma coisa que o Sara sempre faz, né? Que é chegar ali pelo fundo, e dessa vez o Reinaldo tocou mais vezes do que nos últimos jogos que eles vinham jogando junto. Porque o Reinaldo hesitava bastante em tocar e pareceu que o Rogério deu uma orientação para ele, não sei se o Crespo não tinha passado, mas ele acaba dando mais passes assim pro Sara chegar ao fundo e pôr a bola na área, né? Fazendo esse facão na última linha ali nas costas do lateral para chegar, né? Ok, daí mais lá à frente, Caleri e Luciano, eles ficam bem implantados ali na área, né? Os dois ficam bem parados como centroavantes mesmo, que é o Caleri, o que ele faz mesmo, né? O Caleri é assim, o centroavante, mais de área, mas o Luciano não, ele é um cara que vem mais, isso daí a gente via muito lá no São Paulo do Diniz, né? Que ele vem ajudar a conectar os setores, tudo, e o Luciano fica muito preso lá na frente. Isso não é bom pra ele, e talvez não seja até bom pro Rigoni, se o Rigoni tiver que ficar tão preso quanto o Luciano ficou, porque eu acredito que o Igor Gomes, se ele manter essas atuações se ele manter as atuações como ontem, ele vai ter chance no time titular, né? E o Rigoni também, eu acho que o Rogério prefere ele mais próximo ao gol ali, né, com o segundo atacante, que é a posição onde o Rigoni mais rendeu na equipe. E, ok, é isso, o Luciano acaba perdendo muitos gols, o Caleri marca o gol, inclusive, né? O Caleri muito bem ali ganhando a primeira bola, sempre vem bem nessa primeira bola, né? O São Paulo antes tinha muita dificuldade nisso e agora tem um jogador que é muito bom nisso. Outra coisa que eu queria citar é sobre a aproximação. O São Paulo volta a jogar com aproximação, com o Crespo tinha essa dificuldade nesses últimos tempos, era uma das grandes críticas no trabalho dele. Ele tinha um álibi, assim, por ter parado de pressionar, por ter parado de fazer uma pressão pós-perda tão intensa, porque estava acontecendo muitas lesões no elenco. Esse era um álibi para essa mudança que ele tinha implementado na equipe. Mas ninguém entendia o porquê da mudança de apostar mais na bola longa, na exploração nas costas da defesa e usar isso no lugar da aproximação, que o elenco de São Paulo gosta bastante dessa aproximação e já é uma ideia implantada na cabeça deles há um bom tempo, vem sendo implantada desde 2019 na chegada do Diniz, então é algo que o elenco já está bem adaptado, né? E passou 2020 inteiro com essa ideia e começou 2021 com essa ideia, então era algo que estava bem implantado na cabeça do elenco já. E o Crespo vinha mudando e essa era uma das críticas, porque ele tinha um álibi em uma coisa, mas nessa não. Daí, como eu já disse, volta a fazer essas aproximações e os jogadores não ficam tão sozinhos, né? O Caleri, por exemplo, contra o Santos, inclusive o Rigoni também, todos até, né? Uma vez ou outra ali acontecia, mas com o Caleri, principalmente com o Rigoni também, que o Rigoni estava caindo mais pelo lado ali, ele ficava muito sozinho, às vezes não tinha com quem tabelar, quem se aproximava dele, o Igor Gomes não oferecia passagem ali pela lateral, né? No fundo, então tinha bastante dificuldade, porque às vezes ficava no 2 contra 1 e não é sempre que o jogador vai conseguir driblar 2 caras e sair limpo pra finalizar ou achar algum companheiro que esteja livre, né? E o Caleri, principalmente, porque o Caleri não é aquele jogador que tem o drible como o Rigoni e tudo, né? O Caleri é um jogador que não é tão brucutu como muita gente fala, ele tem a habilidade técnica também, mas ele não é esse jogador que vai driblar 2 assim e sair limpo, né? Com a bola totalmente dominada, numa condição muito boa, não é sempre que isso vai acontecer. Isso aconteceu muito no jogo contra o Santos, por exemplo. E agora não, os jogadores já estavam mais próximos, oferecendo opção de passe, principalmente com os alas chegando mais ali, dando a profundidade, né? Que foi uma das principais coisas que aconteceu nesse jogo.
Então, só para relembrar aqui esses pontos desses mecanismos novos, né? Lisiero ajudando ali na saída de bola, fazendo a saída de bola com 3. Eu quero até ver como vai ficar essa equipe com o Luan e numa situação que o São Paulo não precisa vencer tanto como está precisando agora, né? E acredito que foi até um desespero do São Paulo entrar tão ofensivamente assim e sofrer nos contra-ataques. Os laterais dando bastante profundidade, acredito que isso vai continuar. E os meias jogando mais pelo meio ali, né? O Sara e o Igor Gomes chegando mais pelo meio e não tanto pelos lados, assim, fechando mais ali, afunilando. Acredito que foi uma boa ideia, o time executou bem isso. E o Luciano e o Caleri presos e a aproximação que voltou, né? E só para falar aqui dessa importância do Lisiero entrar e o time ter amplitude, abrir, né? O time fazer assim, ó. Por exemplo, aqui é o campo, né? Vamos supor assim, e daí o time vai fazendo aquela abertura, para abrir os espaços. Eu não me recordo se eu já falei neste vídeo, me desculpe se eu estiver repetindo, mas tem que falar, no jogo contra o Atlético Mineiro até dei um exemplo com a régua, né? Que daí o campo se abre mais e o São Paulo consegue encontrar mais espaço para sair da pressão do adversário, né? O São Paulo no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, lá naquele jogo, teve bastante dificuldade, no segundo, quando faz isso, não tem tanta dificuldade para sair da pressão. Agora falar da bola parada aqui. O Rogério disse que treinou isso na manhã do jogo e é evidente que era uma das maiores dificuldades do time do Crespo, se não a maior, principalmente quando estava sem o Arboleda, e agora o time estava sem o Arboleda, né? Então é algo que dá bastante medo no torcedor, porque já é algo que vinha sendo recorrente em o São Paulo perder jogos por isso, o São Paulo levar empates no final por isso e tudo. E daí já há uma mudança aqui na forma de marcação. Eu vou mostrar aqui, acompanha a primeira imagem. Bom, a primeira imagem mostra o time do Crespo contra o América. O Arboleda, ele sempre ficava sozinho. O time inteiro marcava individualmente, menos o Arboleda, tirando o jogador ali que ficava no primeiro pau também, né? Mas o Arboleda ficava solto para visar somente a bola, já que ele era o melhor nesse quesito de cabeceio, né? De bola aérea. Se o Arboleda não tava, era o Miranda. Mas aqui tá com o Arboleda e daí o Arboleda tá solto e o resto tá marcando individualmente. Olhe bem, cada um no seu ali. Daí aqui já é o jogo contra o Ceará. Essa imagem aqui mostra o time marcando já por zona aqui, os outros estão aqui no lado marcando individualmente. Não dá pra ver porque a câmera não pegou, mas ok. E quando há essa mescla entre individualmente e zona, se chama marcação mista. Então é essa marcação que o São Paulo desenvolveu nesse jogo e talvez continue marcando assim, né? Eu lembro bem do Fortaleza do Rogério Ceni, que era muito forte na bola aérea, então pode ser que ele consiga corrigir esse problema. Eu não me lembro muito bem do Flamengo, se era um time bom na bola aérea ou não. Daí agora vem nessa outra imagem aqui, ó, e já mostra o time marcando por zona ali, os jogadores aqui, ó, com amarelo, os jogadores não estão marcando ninguém individualmente, estão ali na zona deles, e os outros marcando individualmente. E daí eu marquei aqui com vermelho 2 jogadores do Ceará que estavam na sobra. O São Paulo não estava ganhando nenhuma sobra, todas as bolas que sobravam estavam sendo para o Ceará. Eu vou colocar a procedência desse lance, né, até o prosseguimento desse lance, e para vocês verem como a bola sobrava para o Ceará. Isso aconteceu muitas vezes, principalmente ali no segundo tempo. O gol do Ceará é de uma bola que sobra também, né? Até, só que é um lance que o jogador não domina tudo, ele bate de primeira, que faz um golaço. E isso daí é algo que tem que ser corrigido. O Benítez, inclusive, sobe no jogador do Ceará, mas ele vai muito seco e leva o drible, e o jogador finaliza, e o Volpi faz uma bela defesa. Vou pôr aí para vocês verem, eu já coloquei até, né? Mas então, só para esclarecer aqui, a mudança o time do Crespo marcava individualmente com o Arboleda solto, para avisar somente a bola, e os outros jogadores individualmente, ali cada um em um. Agora o time marca misto, zona individualmente, como está aqui nessa imagem. Tem uma quantia de jogadores marcando um por um ali, né? Um jogador do Ceará e outros na linha ali da área praticamente, né? Bom, agora outro ponto aqui é como o São Paulo consegue finalizar, criar e perder as chances. O São Paulo, inclusive, vinha tendo bastante problema com isso, né? Em criar, finalizar. E nesse jogo não tem muito por conta das aproximações e não só de cruzamentos que todo mundo vai para a área.
e sim das aproximações, que os jogadores conseguem se associar melhor e finalizar em uma condição melhor, porque tirou os adversários da jogada, porque conseguiu enfiar uma bola ali, uma bola aqui. Então essas aproximações fazem com que o São Paulo consiga chegar ao gol e finalizar. O São Paulo tem 23 finalizações no jogo, é a maior marca do São Paulo nesta temporada. Com o Crespo não tinha tido nenhum jogo com tantas finalizações. O volume do São Paulo é muito bom, cria várias chances. O Luciano perde 3, né? Até, e faz com que o São Paulo acabe não conseguindo ganhar o jogo, né? O Luciano, que tantas vezes ganhou os jogos para o São Paulo individualmente, desequilibrando, acaba fazendo com que o São Paulo não vença esse jogo, porque perdeu chances muito claras, inclusive uma de cabeça que ele estava, era só fazer assim, tranquilinho, e ele acaba acertando a trave, né? Então foi um jogo difícil para um time que não criava e daí não conseguia finalizar, porque é um processo gradativo, e cria e acaba não conseguindo marcar. Mas pro primeiro jogo do Rogério, o volume de jogo foi muito bom mesmo. O São Paulo inclusive teve 64% de posse de bola também, vale citar esse dado. Outro dado aqui para mostrar como o São Paulo teve um volume de jogo e conseguiu finalizar muito mais vezes em relação a todos os outros jogos, é que foi a segunda vez na temporada que o São Paulo atingiu a marca de 13 finalizações no primeiro tempo. Então, ó, no primeiro tempo, segunda vez que atingiu a marca de 13 finalizações, que é a maior marca da equipe, né? E no jogo geral, né, no tempo normal, 90 minutos, foi o jogo que o São Paulo mais teve finalizações nesta temporada. O jogo que mais tinha tido finalizações era o jogo contra o Mirassol, 4-0, né, na semifinal do Paulistão. O São Paulo tinha finalizado 19 vezes, agora o São Paulo finalizou 23. Então mostra como o time conseguiu fluir nesse jogo, né? O que faltou foi a eficiência, faltou converter as chances. Bom, e o São Paulo novamente sofre com contra-ataques e só não perde o jogo pela ineficiência do adversário. Contra o Cuiabá foi muito pela ineficiência, eu falei lá no outro vídeo, né? Pela ineficiência da conversão do Cuiabá. E nesse jogo é muito pela falta do último passe do Ceará, né? Eles erram muito no último passe. Mas então, o São Paulo estava bem exposto, com muitos jogadores à frente. Foi uma escalação ofensiva do São Paulo, né? Querendo a vitória, mostrando que queria atacar o Ceará e criar diversas chances. E contra o Ceará, a pressão pós-perda não vem dando certo. Os jogadores vêm errando, ou o Ceará consegue encontrar a linha de passe, né? Como encontrou bastante vezes nas costas dos laterais, principalmente com o Mendoza nas costas do Orejuela, né? Os laterais davam muita profundidade, então eles sempre estavam lá na frente e o time só tinha um volante, só tinha o Lisieiro ali de volante. Então era meio difícil o Lisieiro sair ali do meio e fazer a do lateral, né? Como acontece essa recomposição assim que os times fazem, né? E porque o meio ficaria ali exposto e teria um buraco ali. Então acabava tendo essas convergências, assim, esses problemas defensivos e sofreu nesse contra-ataque e não tomou nenhum gol pela ineficiência do Ceará, né? Pode citar aqui que seja bem interessante o Wellington jogar por este motivo também. Se o time continuar nessa formação, com certeza vai tomar contra-ataques de times rápidos. E o Wellington é muito rápido, né? Ele volta bem rápido, isso foi mostrado contra o Santos, né? Então ele é muito bom na recomposição, na transição defensiva, e seria interessante ele estar ali no lugar do Reinaldo, que é um jogador mais lento e tudo, né? Até também pela fase ofensiva, eu já disse, né? Que ele dá mais profundidade e é isso que o time está buscando, né? E outro ponto aqui do contra-ataque é que o São Paulo, o Miranda já é um zagueiro de 37 anos, ele não é mais tão rápido. Por exemplo, olha o lance lá contra o Fluminense, contra o Luiz Henrique. Ele não aguenta correr tanto assim com jogadores de velocidade. No Paulistão aconteceu um lance com o Rony, que o Rony dá uma disparada na frente dele e ele não consegue pegar. Ele acaba tendo que fazer uma falta ali, uma falta aqui, porque ele já é um jogador mais velho que não aguenta correr com esses jogadores mais jovens, né? Então é outro motivo para o time tomar cuidado com esses contra-ataques que acaba tomando e talvez entrar com 2 volantes, porque fica muito exposto assim, com os laterais dando essa profundidade. Eu já disse isso, inclusive. Mas é isso, valeu, falou e até mais.